já está ao vivo conosco o economista Fernando Gomes, nosso colunista de todas as quartas-feiras, para esmiuçar os assuntos econômicos em destaque no parlamento. Bom dia, Fernando, e bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Cláudio. Obrigado. Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha. Mais uma vez, um prazer estar aqui com você. Fernando, temos dois assuntos e um deles bomba nas redes sociais, inclusive nas nossas aqui, na nossa transmissão do painel no YouTube. A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada a medida provisória que aumenta o limite de crédito consignado e passa a autorizar esta modalidade de empréstimo também para quem recebe benefício de prestação continuada, o BPC, a renda mensal vitalícia e o Auxílio Brasil. Eu queria que você detalhasse para a gente os principais pontos dessa medida aprovada e quais são os grupos que ela pode beneficiar. É isso mesmo, Cláudio. A Câmara aprovou, né, essa medida provisória. De um lado, aí ela aumenta o limite de crédito consignado para alguns grupos que já recebiam, que já tinham a possibilidade de fazer o empréstimo consignado, e passou também a autorizar que quem recebe, como você disse, o BPC, a renda mensal vitalícia e o Auxílio Brasil, que eram grupos que antes não tinham acesso a esse tipo de empréstimo, passem agora a ter. Antes da gente entrar nos principais pontos da medida provisória, eu acho que vale a pena a gente explicar aqui para quem ainda não sabe ou quem nunca fez o que é um crédito consignado, né? Crédito consignado, ou empréstimo consignado, é um tipo de empréstimo que o pagamento das parcelas ele é descontado diretamente do salário ou do benefício de quem pegou o empréstimo. E qual a principal vantagem desse tipo de empréstimo para quem vai pegar? É o empréstimo que tem as taxas de juros mais baixas do mercado. E por que isso acontece? Por causa da garantia que esse tipo de empréstimo proporciona para os bancos e outras instituições que vão fazer o empréstimo aí para as pessoas. Então, a garantia do crédito consignado é uma garantia muito boa para quem empresta, porque os valores devidos eles são descontados diretamente do salário do tomador do empréstimo antes mesmo dele receber o salário. Como é que se calcula o valor que você ou que qualquer pessoa pode pegar nesses empréstimos? Isso vai depender de várias condições relacionadas a quem vai pegar o empréstimo. O salário que a pessoa ganha, quanto ela quer pagar, quanto ela quer pegar emprestado, quantas parcelas ela vai quitar a dívida, além da taxa de juros cobrada, né? Como a gente disse, essas taxas de juros são as mais baixas do mercado, mas elas podem variar aí de banco para banco em razão de cada cliente. Então, vale a pena pesquisar em todos os bancos antes de optar por fazer em um ou outro. Além desses pontos, existe outro critério importante, que é a própria margem consignável, né? Por isso que tem o nome de crédito consignado. O que é essa margem consignável? É super simples, é o limite máximo do salário que pode ser comprometido com o pagamento da parcela mensal do empréstimo. Então, quando são feitos todos esses cálculos, essas contas que a gente comentou, a instituição que vai fazer o empréstimo tem que observar o limite máximo do comprometimento aí da renda do salário, que antes não podia ser maior que 35% do salário e agora, com a medida provisória, passou de 35% para 40%. Quem é que pode pegar esse tipo de empréstimo? Empregados seletistas, né, que são aqueles empregados que têm carteira assinada, servidores públicos, tanto os ativos como os inativos, pensionistas, militares e empregados públicos de empresas públicas. E agora, com a medida provisória, foram incluídos, como a gente disse no início, né, quem recebe o benefício de prestação continuada, quem recebe a renda mensal vitalícia e quem recebe o Auxílio Brasil. Outra modificação importante feita pela medida provisória. Para os aposentados do setor privado, a margem já era de 40%, e agora ela foi ampliada para 45%, só que com uma condicionante, né, uma regra que tem que ser observada. Para ter esse limite aumentado, esses 5% a mais de margem, esses 5% tem que ser usados exclusivamente em operações com cartões de crédito consignado. O que é esse cartão de crédito consignado? Ele funciona como um cartão de crédito normal na hora da compra, mas o pagamento dele ele é descontado automaticamente do salário de quem usou o cartão, assim como ocorre com o próprio crédito consignado.
Bom, feitos esses esclarecimentos, é bom a gente citar aqui também que o projeto não foi uma unanimidade, né? Ele recebeu críticas, deputados de oposição afirmaram que a medida pode gerar endividamento, principalmente dos mais pobres, daqueles que recebem o Auxílio Brasil e o BPC, porque, na visão de quem é contrário, essas pessoas estão sujeitas a cobrança de juros mais altos quando forem aos bancos, pela maior necessidade que essas famílias têm de recursos, e isso pode aumentar ainda mais as dívidas dessas famílias. Então, a oposição argumentou que aumentar a oferta de recursos na economia por meio de empréstimos e do aumento do endividamento das famílias, principalmente das famílias mais pobres, não seria a solução. Quem é favorável ao projeto se defendeu argumentando que ter um limite de crédito consignado mais baixo não vai impedir o endividamento de quem está precisando de dinheiro, e isso só vai diminuir as opções de crédito mais barato para essas pessoas, que, se não tiverem o consignado, vão continuar se endividando com outros tipos de empréstimo, aí, como cartão de crédito, por exemplo, que são opções muito mais caras que o crédito consignado. E, para fechar, Cláudia, a gente lembra que a tramitação de medidas provisórias ela é diferente, né, da tramitação de projetos de lei. No caso da medida provisória, os efeitos dela já estão valendo desde que ela foi editada lá atrás, mas ela ainda precisa ser aprovada pelo Congresso para continuar valendo. A Câmara já aprovou, como a gente mencionou, falta ainda a aprovação do Senado. Fernando, temos outro assunto aqui. A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório final do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. É a LDO que determina as metas e prioridades para os gastos públicos do ano seguinte e que traz também os parâmetros para a elaboração do projeto de lei orçamentária anual. Queria que você detalhasse os principais pontos do projeto aprovado e nos dissesse qual é a importância da LDO para a gestão do orçamento do país. Vamos lá, Cláudio. É isso mesmo, né? Foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento o projeto da LDO para 2023. É bom a gente lembrar aqui também, para quem nos acompanha, que a CMO é uma comissão mista de senadores e deputados. E essa comissão ela tem a função de analisar previamente os assuntos relacionados ao orçamento, emitir pareceres e auxiliar o Congresso Nacional para votar as matérias. Mas é a aprovação pelo Congresso que realmente finaliza o processo. Então, a aprovação pela CMO é necessária, é um subsídio técnico para o Congresso, mas a aprovação que realmente conta para finalizar essa aprovação da LDO e de outros temas de orçamento é a aprovação pelo Congresso Nacional. Vale a pena a gente lembrar também que esse ano o Executivo encaminhou a LDO para cá dentro do prazo legal, que era 15 de abril, e agora a CMO aprovou e cabe ao Congresso ratificar essa aprovação, votar a matéria para encerrar o processo até o dia 17 de julho. Como você perguntou, qual a importância da LDO no processo orçamentário brasileiro aí? Vamos lá. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é uma das 3 leis que integram aí o ciclo orçamentário da administração pública. Além da LDO, a gente tem o PPA, que é o Plano Plurianual, e a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, que é o nosso orçamento. O PPA é uma lei de planejamento governamental de médio prazo, vale por 4 anos, e estabelece aí por regiões as diretrizes, objetivos e metas da administração pública na forma de programas para prestar serviço à população brasileira, exatamente para oferecer bens e serviços para a população como contrapartida dos impostos que são pagos. Outra informação importante sobre o PPA é que ele tem a característica de evitar, pelo menos em parte, a descontinuidade dos programas do governo. Como é que o PPA faz isso? Ele sempre vai ser aprovado no segundo ele sempre vai ser aprovado no segundo ano de governo do último presidente eleito e vai valer até o primeiro ano de governo do próximo presidente, para não permitir uma descontinuidade forte, acentuada, de programas que já vinham rodando. Vamos dar um exemplo aqui. O próximo presidente vai ser eleito em 2023, ele vai governar no primeiro ano de governo dele com o PPA do governo anterior. Depois nós temos a LOA, Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento propriamente dito, né? A LOA é uma lei que estima as receitas e fixa as despesas para cada ano. Estimar receitas aí significa fazer uma previsão de quanto vai ser arrecadado de impostos que o governo tem, e a partir dessa previsão de receitas, o governo vai saber quanto ele vai poder gastar, quanto ele vai poder investir na prestação de serviços para a sociedade. E a terceira lei do ciclo orçamentário, que é objeto da nossa conversa, né, é a LDO. A LDO, como o próprio nome diz, é a lei que estabelece as diretrizes, os comandos, os objetivos e as metas para a elaboração da lei orçamentária anual do orçamento.
A LDO traz também a previsão para indicadores importantes da economia, como valor do salário mínimo, previsão de crescimento da economia, previsão de inflação, previsão da cotação do dólar, previsão do déficit primário, para a gente citar aqui os principais. E é com base nessas previsões que o governo elabora o orçamento. Como é que ficaram essas previsões para 2023? Previsão para o salário mínimo, R$ 1.294, atualmente é de 1.212, né? O novo valor ele prevê o reajuste do salário mínimo somente pelo INPC. A ideia é que não tenha ganho real para o salário mínimo, só a correção pela inflação. Falando em inflação, expectativa de inflação para 2023, medida pelo IPCA, 3,3% ao ano. Aqui vale um registro, os analistas de mercado já estão trabalhando com a previsão de inflação bem superior a essa que foi prevista na LDO. PIB, conjunto de todas as riquezas que o país produz, tem uma estimativa na LDO de crescimento de 2,5% do PIB para o ano que vem. O crescimento do PIB ele reflete aí quanto o país cresceu, quanto ele aumentou a sua riqueza em comparação com o ano anterior. Outro dado importante é a previsão da meta de déficit primário para 2023. A LDO estimou que o déficit primário vai ser de 65,9 bilhões, que é um termozinho meio técnico, né? Acho que vale a pena a gente explicar aqui para quem nos acompanha. É super simples. Déficit primário é a diferença entre tudo que o governo arrecada e tudo que ele gasta antes do pagamento dos juros da dívida pública. Uma outra estimativa importante que a LDO trouxe foi a previsão para a taxa básica de juros, a Selic, né? A LDO prevê uma Selic de 10% ao ano para 2023. Aqui também há um descompasso entre o que o mercado está prevendo. A Selic esse ano já está em 13,25, né? Então, todos esses indicadores, Cláudio, todas essas diretrizes, elas são determinantes para o desempenho da arrecadação da União e elas servem de base para as projeções orçamentárias, tanto de receita como de despesa, que vão constar da lei orçamentária anual. Daí a importância da LDO ser bem elaborada e ser aprovada dentro dos prazos. E a LDO tem ainda um papel muito importante, que aconteceu em 2021, né? Se a lei orçamentária não for aprovada dentro do prazo, a LDO autoriza o governo a ir gastando aí até 1/12 da proposta orçamentária a cada mês para pagar despesas correntes e impedir que a máquina pública pare até que o orçamento seja aprovado. Exatamente o que aconteceu em 2021, em função da pandemia, né? E, Cláudio, só para registrar, o ponto mais polêmico da aprovação da LDO na CMO foram as chamadas aí emendas de relator, né? Chamadas de RP9. Então, o texto aprovado ele torna obrigatório agora a execução das emendas de relator. Esses recursos hoje eles atingem aí 16,5 bilhões e a previsão para o ano que vem é que possam chegar a 19 bilhões. Tornar obrigatória a execução significa que esses recursos têm que ser gastos, eles não podem ser contingenciados pelo governo, não podem ser retidos, né? Essa obrigatoriedade a gente chama também de impositividade, aí usando esses termos técnicos, né? Uma das medidas que o relator colocou no texto para dar transparência para as emendas de relator foi que agora elas não podem ser, elas têm que ser indicadas com ordem de prioridade, não apenas pelo relator geral do orçamento, mas também pelo presidente da CMO. E para fechar, a LDO indica também as prioridades, as áreas definidas aí como prioritárias pelo governo para o próximo ano. Que áreas são essas? Já eram consideradas prioritárias primeira infância, segurança hídrica, programas de geração de emprego e renda, reajustes de carreira e os investimentos plurianuais que estão em andamento, construção de estradas, pontes e outras obras. E foram incluídas agora segurança pública e política nacional para recuperação de aprendizagem na educação básica, né? Esses foram os principais pontos, Cláudio, mas como a gente conversou aqui já no último programa, esse é um assunto muito amplo e a gente recomenda aí que quem tiver interesse em se aprofundar mais no tema, acesse aí o site da Câmara, câmara.leg.br, busquem proposições do projeto 5/2022, o número dele é PLN 5 de 2022, baixa o projeto lá que você vai poder ver na íntegra todos os objetivos, metas e todos os detalhamentos da LDO, que é um tema bem complexo. É isso, meu amigo. Pois é, uma boa orientação para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto. Fernando, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no painel eletrônico e boa semana de trabalho. Obrigado, Claudinho. Ótimo dia para você, ótimo dia aí para todo mundo que nos acompanha. Obrigado.